consiga devolver para a sociedade, para o meio ambiente, aqueles serviços que, na verdade, foram eliminados ou foram removidos na medida em que a agricultura ocupou o espaço, né, no ambiente natural, na medida em que foi necessário, por exemplo, remover a vegetação nativa. Então, há um caminho fabuloso, né, para a nossa agricultura incorporar essa visão de contribuir na recomposição, no retorno para a natureza de serviços importantes. Nós já temos dado mostras que isso é perfeitamente possível, isso é perfeitamente factível. Eu cresci numa região, no Cerrado de Minas, onde se fazia aquele tipo de agricultura que vocês veem lá em cima, com o X, né? A agricultura do gradão e da erosão, das vossorocas. Isso não existe mais no Brasil. É preciso que a gente reconheça que, se existe, é muito pouco em relação ao que era 30 anos atrás, né? A nossa agricultura evoluiu tremendamente, inclusive retornando, né, para a natureza serviços importantes, como produção de água, o próximo. Vejam a ascensão ou a área de plantio direto que existe no Brasil hoje. É praticamente a maior área de plantio direto, e isso permitiu que a agricultura brasileira se tornasse, por exemplo, uma importante produtora de água limpa, né? Com o solo protegido da forma que é hoje, a agricultura brasileira se tornou uma importante produtora de água limpa, e isso é serviço ambiental extremamente importante. Na medida que nós avançamos com o processo de intensificação da produção para evitar expansão excessiva sobre biomas frágeis, por exemplo, com o sistema de integração lavoura-pecuária, nós criamos caminhos para termos pastagens bem manejadas e maior eficiência na fixação e na captura de carbono, né? Quando adicionamos floresta no processo, a gente ainda dá um passo a mais. Então, nós temos que perguntar: que país no planeta está tendo condições de fazer isso? Ou que outro país no planeta está seguindo a trajetória que a agricultura brasileira está seguindo? E eu posso dizer com alguma segurança que nenhum país, né? Nenhum país tem essa visão e está construindo uma trajetória para a sua agricultura como o Brasil está construindo. Então, nós temos que trazer essas questões e construir uma agenda positiva, mostrando, por exemplo, os avanços que o país fez em adaptação de cultivos, em tropicalização da soja, está fazendo agora a tropicalização do trigo, os avanços na resistência a estresses bióticos e abióticos, no controle biológico de pragas, que hoje no Brasil nos economiza uma quantidade imensa de agroquímicos, né, tornando a nossa agricultura cada vez mais segura, a aquicultura, que reduz a pressão sobre recursos nativos, agricultura orgânica, que avança, fixação biológica de nitrogênio, que nos permite produzir em grandes áreas sem utilização de fertilizantes químicos como o nitrogênio, que tem um impacto tremendo sobre o processo de emissão de gases, e os recursos genéticos, pré-melhoramento e melhoramento, que fizemos em praticamente todas as culturas, tornando-as mais adaptáveis, tornando-as mais compatíveis, né, com a nossa realidade de país tropical, que tem fragilidades. Os avanços foram imensos, né, e é preciso que reconheçamos esses avanços. Os avanços promovidos, por exemplo, pelo zoneamento, que nos permite expandir a agricultura de uma forma mais segura, de uma forma mais planejada, de uma forma mais objetiva e inteligente. Mas temos sim que trazer essa agenda positiva, colocá-la à frente da discussão. Infelizmente, a gente percebe que não é a agenda positiva que prevalece, ou ela talvez não tenha a projeção e a importância que tem hoje, mas é preciso que se coloque essa agenda positiva. Mas nós temos também que reconhecer, se vamos avançar nessa nova vertente de desenvolvimento da economia verde, da economia mais sustentável, a agricultura terá que abraçar novos desafios. Nós vamos ter que olhar a agricultura na interface com a energia renovável. O Brasil é o país que mais avançou nesse campo, e nós temos que
projetar, na verdade, essa posição de liderança do Brasil. O Brasil e a nova bioindústria, que tem uma nova indústria nascente, baseada na base de recursos naturais, na biodiversidade, em novos produtos e em uma grande reconversão da indústria, por exemplo, que precisa ser descarbonizada, que precisa se tornar mais sustentável. Na gestão de recursos hídricos, o Brasil tem as maiores reservas de água potável do planeta e é preciso que a gente trabalhe essa interface da agricultura com acesso e uso seguro e inteligente dessa rica base de recursos naturais. A questão de resíduos é, ao mesmo tempo, um problema e uma oportunidade. Vejam, por exemplo, etanol de segunda geração, biomassa, que cria toda uma nova oportunidade, uma nova perspectiva, por exemplo, para a bioindústria. Turismo, quando a gente vê o que é turismo rural, mundo afora, em outros países, e o que poderia ser turismo rural no Brasil. Então, eu elenco aqui um conjunto enorme de desafios, né, para a Embrapa, para as nossas instituições parceiras e para o sistema de inovação no Brasil, para que a gente realmente abrace desafios de forma objetiva e ajudemos o país a marchar de maneira firme e bem planejada na direção dessa nova vertente de desenvolvimento.